Olá, o meu nome é Felipe. Eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo e com meu primo Anderson quando éramos adolescentes. Observo que a história que eu vou contar é verídica e tudo aconteceu conforme será relatado. O ano era 1973 e nessa época a minha família costumava passar as férias de julho na casa dos meus tios, que moravam em Piedade do Rio Grande, uma cidadezinha minúscula no sul do estado de Minas Gerais. Os meus tios tinham uma bela chácara nesse local, onde nós nos divertíamos muito quando íamos para lá, pois existiam muitas matas para serem exploradas, lagos, cavalos e muita diversão. Geralmente, quando íamos para lá, também iam os meus outros tios com meu primo Anderson. E eu gostava muito por termos a mesma idade e nos darmos muito bem. Eu e o meu primo sempre gostamos de mistérios e histórias sobrenaturais de lobisomens, sacis, mulas sem cabeça e lendas em geral. E naquela época não existia DVD, videogame e coisas modernas de hoje em dia. Então, uma de nossas diversão também era a de assistir filmes de terror quando passavam na TV. Mesmo nós ficando morrendo de medo. A chácara dos meus tios era meio afastada da cidade, bem no meio do mato. O lugar era montanhoso e quando chovia os trovões faziam um barulho muito grande. Talvez devido às montanhas que existiam em volta. E também, um dos meus tios contavam que ouviam gritos de mulher vindo da floresta à noite que ficava próximo à chácara. Não sei se era verdade, mas quando ele falava, ninguém o questionava. Também no inverno, a neblina era muito forte, formando um manto que não permitia se enxergar. E dependendo do dia, você não enxergava a mais de uns 3 metros de distância, de tão densa que era. E o que chamava muito a nossa atenção quando íamos para lá, eram as histórias e lendas da região que o meu tio contava para nós. Tinha uma em especial que nos dava muito medo, e era sobre estranhas criaturas que apareciam tarde da noite e em uma determinada região próxima, principalmente quando tinha a dita neblina. O meu tio contava que em noites com neblina densa, naquela região, pessoas relatavam que avistavam estranhas criaturas surgirem como vultos, saindo da neblina, fazendo um barulho estranho como grunhidos e perseguindo aqueles que estivessem próximos. E devido a essa história, ninguém se arriscava a sair por ali à noite, principalmente quando havia neblina. E quanto aos gritos de mulher que ecoavam na floresta, ele dizia ser o corpo seco, e só era possível escutar em uma noite de trovoadas e à meia-noite. Bem, nós não nos arriscávamos. E naturalmente, eu e o meu primo Anderson ficamos ligados nessas histórias e estávamos a fim de investigar. Coisa de moleque, claro. E perto da chácara dos meus tios, existia uma outra chácara com uma casinha, a qual estava abandonada há anos. E ela ficava bem ao lado de uma estradinha sem movimento, mas no alto, em sentido à montanha que tinha na região. Essa casinha deveria ser algum tipo de local para guardar ferramentas e outras coisas, pois não tinha aparência de moradia e estava bem velha. E tinha o que deveria ser o cômodo principal com mais ou menos uns 8 por 8 metros e um banheiro ao lado, e era só isso. Então, eu e o Anderson começamos a bolar um plano
E nós estávamos planejando limpar essa casinha, consertar a porta e a janela e passar uma noite lá, pois ela era ao lado da estradinha sinistra e perto da mata de onde vinham os gritos. E como era inverno, sempre tinha neblina à noite e pela manhã. Ali seria o local ideal para investigar a lenda das aparições que surgiam com a neblina. Nós poderíamos ficar trancados lá dentro e observar o que acontecia pela fresta da janela. Seria o nosso observatório, e também seria o máximo para nós que éramos moleques. Conversávamos com os nossos pais, e eles não gostaram muito, mas acabaram deixando, pois não viram perigo por ficarmos dentro do quartinho e com a porta e janela trancadas. Então, mãos à obra. Passamos o outro dia limpando a casinha, e o meu tio ajudou a consertar a porta e a janela, e estava tudo perfeito. Instalamos uns lampiões dentro do quartinho e colocamos 3 lamparinas a querosene que o meu tio tinha, pendurados do lado de fora, somente para iluminar um pouco, e ficava uma mais perto e outra mais longe, pois como não tinha energia elétrica, era um breu total. Chegando no final da tardinha, pegamos colchonetes, cobertores, travesseiros, lanternas e alguns jogos para passar o tempo e fomos para a casinha. E quando chegamos lá, já estava meio escuro e um frio danado. Entramos, acendemos os lampiões e naturalmente trancamos a porta, pois nem tinha começado a noite e já estávamos com medo. E como não era tão tarde ainda, jogamos um pouco para passar o tempo. E quando chegou por volta das 22 horas, começamos a observar pela fresta da janela. E também, de vez em quando, dávamos uma abridinha na porta de leve para ver se tinha algo diferente lá fora. Bem, não havia nada, além de uma neblina densa que não dava para enxergar direito. Dava para ver o brilho das lamparinas do lado de fora no meio da neblina, mas nem o mato a gente enxergava. Ficamos ali um bom tempo e nada. Achávamos que não tinha adiantado nada a nossa aventura. E quando era mais ou menos umas 23h30, ouvimos alguns barulhos do lado de fora, na direção da estradinha que passava raspando na casinha. Então, ficamos de olho. Observamos onde podíamos, e o Anderson até abriu um pouco a porta para ver melhor. E eu fiquei bravo e mandei ele fechar, pois estava com medo de algo entrar naquele momento, e nessas horas a gente fica imaginando de tudo. Ficamos prestando atenção e verificamos que o barulho vinha na direção da estradinha. Parecia algo raspando ou arrastando, não dava para entender direito. Naquele momento, vimos que algo passou perto da lamparina que ficou mais longe, pois foi como se algo tampasse momentaneamente a sua pequena luz. Eu e o Anderson já estávamos tremendo de medo essa hora. E passados alguns minutos, ouvimos o mesmo barulho mais perto da casinha, como se estivesse se aproximando de nós. Eu nem preciso dizer que estávamos travados nessa hora. Então, eu fui dar mais uma olhada pela fresta da janela para ver se havia algo. A janela estava fechada e tinha uma fresta no alto, onde nós observávamos o lado de fora. E nesse momento, qual foi a minha surpresa, susto e terror, quando eu subi
e fui olhar na fresta da janela e vi 2 olhos vermelhos como fogo olhando de perto e diretamente na fresta, como se estivessem esperando alguém chegar ali para dar uma espiada. Era como se soubessem que estávamos lá e que estávamos observando o lado de fora justamente daquela pequena fresta. E essa fresta da janela era meio escondida e não dava para saber que tinha alguém ali observando. E quando eu vi aquilo, eu dei um grito e pulei, caindo para trás, e foi aí que seja lá o que estivesse lá fora começou a rosnar. O Anderson também ouviu e perguntou o que foi, e eu contei o que havia visto e ele ficou apavorado. Nós não sabíamos o que fazer, e foi quando, para piorar, algo começou a dar murros na porta, tipo forçando para entrar e rosnando mais alto. E nisso, o Anderson começou a chorar e eu também. Ficamos desesperados. Ainda bem que o meu tio havia colocado uma tranca reforçada por dentro para travar a porta. E seja lá o que tivesse lá fora, batia com tanta força na porta que saía até poeira da parede. Pensávamos que aquilo derrubaria a porta, e nós estávamos desesperados lá dentro. Não havia para onde fugir, pois se saíssemos pela janela, não sabíamos o que nos esperaria lá fora. Então, o que restou foi ficar ali e rezar. Aquelas batidas na porta e os rosnados, que agora eram vários, duraram alguns minutos e em seguida pararam. Mas logo em seguida começou na janela, mesmo ela sendo mais alta. Ficamos ali naquela cena de horror, chorando os dois. E depois de algum tempo, as batidas pararam e escutamos o barulho de arrastar de corrente se afastando, e logo em seguida veio o silêncio. Ficamos ali aguardando, e depois de um tempo, eu, com muito medo, dei mais uma olhada pela fresta da janela, e graças a Deus não havia mais nada lá fora. Ficamos atentos para ver se aquilo voltaria, mas não aconteceu. Foi ficando mais tarde, e eu não sei que horas, mas acabamos pegando no sono. E quando chegou de manhã, demos mais uma olhada e devagarinho abrimos a porta e saímos sorrateiros para observar, e não havia nada de anormal. Então, arrumamos as nossas coisas e saímos praticamente correndo de lá para voltar à chácara dos meus tios. Chegando lá, contamos o que tinha acontecido e todos ficaram espantados, meio que não acreditando. Então, os meus tios resolveram ir conosco lá na casinha para ver se achava alguma marca ou pista do que poderia ter acontecido. E chegando lá, todos começaram a procurar algo estranho, e foi quando meu tio observou perto da janela, onde havia barro, umas marcas de pisadas estranhas, como se algum tipo de animal, como um urso ou um cachorro muito grande, tivesse pisado ali. Bem, de uma certa forma, aquilo também parecia marcas de pés de lagarto, com aquelas patas que têm uma membrana entre os dedos e eram bem grandes, mais ou menos do tamanho de pés humanos. Os meus tios se espantaram e ficaram assustados, pois não conheciam aquele tipo de pegada e nunca tinham visto algo igual. Também na porta e na janela havia marcas de que algo havia dado socos ou batidas. Pena que não tiramos fotos para mostrar, pois naquela época não existia a facilidade de tirar fotografias que tem nos dias de hoje. E quando todos viram aquelas pegadas, ficaram espantados
e acabaram acreditando na gente. Nós, até os dias de hoje, não sabemos o que eram aquelas coisas que surgiram à noite e sabiam exatamente onde estávamos e onde estávamos observando. E também não soubemos se foi a neblina que trouxe aquelas criaturas e nem o que elas queriam. Mas é melhor nem saber, pois o preço poderia ter sido alto. Depois desse dia, nós nunca mais duvidamos de lendas, histórias e do sobrenatural, pois vivemos a nossa própria experiência e foi algo terrível. Por isso, se algum dia vocês desejarem observar algo anormal, algum fenômeno sobrenatural ou estranho, cuidado, pois as coisas poderão se inverter e quem poderá ser observado será você. Boa noite. Olá, Fael. Isso aconteceu há um tempo atrás. Talvez uns 4 anos atrás. Eu moro em Michigan, nos Estados Unidos. E temos essa lenda urbana infame chamada o Homem-Cão. E é bem parecido com a lenda do lobisomem brasileiro. Bem, de qualquer forma, eu estava no ônibus escolar indo para a escola. E o mesmo seguiu por este caminho, ao lado de um cemitério abandonado e uma ferrovia com uma grande floresta em volta. E ao cruzarmos os trilhos da ferrovia, eu olhei para a direita e o que vi foi confuso pra caramba. Haviam 2, talvez 3 criaturas enormes andando sobre os trilhos. Pareciam enormes cães negros, só que quase do tamanho de um boi. Alguns traços também lembravam uma pessoa, e você podia ver também os seus ossos por cima da pele, de tão magros que eram. Eram por volta de 6 da manhã, e eles estavam em uma boa distância do ônibus, mas você podia ver claramente o que eram. Claro, eu estava com medo. Então, eu olhei para o meu amigo que estava sentado do meu lado, e ele estava confuso sobre aquilo. E as outras crianças no ônibus começaram a falar sobre aquilo. Agora, eu sei que essas coisas não eram cachorros ou lobos, porque eram maiores que cães, e eu moro em um lugar onde não há lobos. Eu acho que talvez eles possam ser coiotes, mas o que me impressiona é que eu nunca vi coiotes daquele tamanho. E também parece que havia um pedaço de pele faltando em suas costelas. Bem, Fael, não é tão assustador, pois eu estava na segurança do ônibus, à luz do dia com os meus amigos. Mas se fosse eu ali sozinho à noite, fora do ônibus, bem, eu me arrepio só de pensar. A razão pela qual eu mencionei o Homem-Cão é porque muitas pessoas contam essa lenda urbana por aqui, mas eu digo que não é apenas uma lenda urbana, e sim uma trágica realidade. Boa noite. Essa história eu escutei de um amigo e às vezes eu fico pensando se a dimensão em Sete Além não pode ser um mundo paralelo com o nosso. Bem, um pai de um amigo tem um sítio numa cidade do interior. E cerca de 3 anos atrás, quando eu estava de férias da faculdade, o meu amigo e o seu primo resolveram ir passar um dia nesse sítio, já que eles estavam na cidade e não havia nada melhor para fazer.
chegaram ao sítio por volta do meio-dia e a primeira coisa que fizeram foram colocar os seus calções de banho e ir para um açude que havia no local. Bem, era época de chuva e o pai do meu amigo tinha fincado um tronco enorme bem no meio do açude para medir a profundidade e o aumento do nível da água. O meu amigo e o primo começaram a nadar até onde estava o tronco e brincar ao redor. E de repente começaram a conversar e nadar e brincar com várias pessoas, a maioria mulheres ali dentro da água. Eles viam claramente as pessoas, falavam com elas e tudo parecia normal. E de um momento para o outro, tudo desapareceu e eles caíram na real que não poderia haver ninguém ali. Eles ficaram atônitos e sem entender nada. O que mais me impressiona nesse relato é que tanto meu amigo como o primo dele viram as mesmas coisas, tiveram as mesmas sensações e as mesmas experiências. E eles dizem que naquele momento sentiram-se como se estivessem num sonho ou numa realidade paralela, onde as coisas mais absurdas não causam estranhezas e não fazem você se questionar sobre nada. E só quando caíram na real é que tiveram noção do que tinha acontecido. E até hoje, nenhum dos dois tem explicação para isso. E eu acho isso uma história muito impressionante. Boa noite. Essa história me foi relatada pela minha avó materna. Há anos, em minha cidade, havia um casal de noivos, e o noivo era militar e competia com hipismo. Em uma das suas viagens para a competição, chegou até a sua noiva uma falsa notícia de que teria acontecido um acidente com seu noivo e ele morreu. Ela entrou em desespero e acabou tirando a própria vida. Ele, ao retornar da viagem, ficou sabendo do triste fato, mas a sua vida continuou normal. Algum tempo mais tarde, ele estava em uma competição de hipismo e tinha uns fotógrafos junto dele. E de repente, o cavalo começa simplesmente a pular desesperado. E quando o cavalo levanta as patas da frente para derrubá-lo, ele fala: "Será que não tem uma alma santa para segurar as patas desse cavalo?" E para a surpresa de todos, no exato momento que foi tirada uma foto essa que a minha avó tinha. Bem, nessa foto, no peito do cavalo, aparecia o rosto da sua noiva, e do próprio rosto saíam duas mãos, as quais seguravam as patas do cavalo. Bem, este fato é verídico, e realmente aconteceu. A minha cidade é Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. E aqui, como é uma cidadezinha provinciana, acontecem muitas coisas desse tipo. E em breve eu trarei para o canal. Boa noite. Essa história aconteceu com meu pai e dois amigos, quando eles eram adolescentes no interior de Pernambuco. O meu pai e os seus dois amigos gostavam de sair pelo mato para caçar e se aventurarem. Um dia, resolveram passar a noite na casa de uma fazenda abandonada que pertencia ao avô ou bisavô de um deles. A fazenda era na serra, num local distante e muito isolado. E a casa estava abandonada
havia muitos anos, de forma que o mato circundava tudo. Eles já tinham passado a tarde caminhando e a noite e resolveram ficar dentro da casa, pois no local não havia energia elétrica e do lado de fora era um breu total. Dentro da casa, eles acenderam um fogão de lenha, prepararam alguma comida e, na hora de dormir, apagaram o fogo e tiveram o cuidado de fechar bem a fechadura da porta do quarto onde eles estavam. E também tapar as brechas com um pano velho, para evitar a entrada de cobras ou algum outro bicho. E no meio da noite, um dos amigos do meu pai o acordou assustado e mostrou a ele algo estranho no teto. A casa era de telhas e meu pai viu uma luz tão branca, mas tão branca, que dava para ver até os detalhes mínimos das telhas, como rachaduras e manchas. Só que essa luz não se espalhava para baixo e nem em outra direção. Ficava só lá no teto mesmo, tanto que para ver melhor o cômodo, eles tiveram que acender um candeeiro. Os amigos do meu pai acharam que podia se tratar de um incêndio no fogão a lenha, mas logo viram que isso era impossível, porque o fogo tremula e aquece, e aquela luz era branca, parada e fria, lembrando mais uma lâmpada fluorescente. Resolveram sair do quarto para ver se nos outros cômodos da casa estava acontecendo o mesmo fenômeno, mas nada. Tudo estava na mais perfeita escuridão. E quando voltaram para o quarto, a luz ainda estava lá, fria e parada, e sem iluminar sequer 1 centímetro abaixo do telhado. Mas era tão forte que as telhas pareciam serem brancas. Então, os três resolveram sair da casa, mesmo estando já de madrugada, para ver se conseguiam enxergar alguma coisa pelo lado de fora, mas nada. Lá, tudo estava escuro. E quando voltaram para dentro de casa, aquela luz havia desaparecido sem deixar qualquer vestígio. O meu pai atribuiu a luz misteriosa a OVNIs ou discos voadores, mas os seus amigos acham que foi um caso de assombração. Boa noite. Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Nicola, tenho 17 anos e moro no estado americano de New Hampshire, na área suburbana do sul. O meu pai é americano e a minha mãe brasileira, e devido a isso eu tenho dupla nacionalidade. Quando eu era mais jovem, por volta de 2015, eu morei no Paraná, no Brasil, na casa da minha mãe. Vivíamos em uma cidade chamada São Leopoldo, próximo à Serra do Mar e ao Parque Nacional Guaricana. Atrás da casa da minha mãe, havia um conjunto de florestas do Parque Guaricana, com algumas áreas não exploradas em nossa propriedade, pois vivíamos em uma fazenda que pertencia aos meus avós na época. Tínhamos um acre de terra, dominado por araucárias e pequenos riachos. E sempre dava para ver o meu bairro ali do início da floresta. Tanto as fileiras de casas sitiadas, quanto uma rua do outro lado que não tinha casas nas laterais. Essa floresta sempre foi uma aventura para mim. E eu adorava estar nela. Era basicamente um entretenimento para mim. No entanto,
Do outro lado da rua, havia uma mata cheia de juvevê e erva mate. Um dia, quando eu tinha talvez 9 ou 10 anos, eu estava brincando nessa mata e tinha explorado todos os cantos dela. E decidi dar uma olhada nas outras matas do outro lado da rua. A estrada era ladeada por florestas dos dois lados e havia uma casa de repouso para idosos na rua. Eu atravessei a rua e no momento em que entrei nessa floresta, a minha mente estava me dizendo para sair. Eu tive a sensação de ser observado. No entanto, eu sempre fui curioso. Então, eu fui mais a fundo até chegar a uma parte circular mais fina da floresta. Não era uma clareira, mas era onde havia uma pilha de lixo bem à minha frente. Era apenas comida velha e roupas sujas. E perto do lago, havia uma pequena gruta, e eu juro que eu ouvi uns grunhidos abafados, como alguém pedindo por ajuda. Então eu fui me aproximando com cautela, me escondendo entre as árvores. Então eu logo vi um homem estranho vir adiante, e ele segurava uma espingarda e usava um sobretudo preto. E por sorte ele não me viu, e seguiu em direção à gruta, onde ouvi os barulhos. Agora, a minha voz interior estava gritando para que eu desse fora dali. Então, eu corri de volta pela floresta o mais rápido que pude até chegar à estrada. Voltei para casa e só assim me senti bem. E cerca de 4 ou 5 dias depois, eu estava meio entediado em ficar só em casa. Então, eu fui até a floresta novamente. Voltei com uma faca no coldre para explorar. Eu estava com a mão na faca o tempo todo. Eu tinha a sensação de ser observado, então andei olhando para todos os cantos e não encontrei ninguém. Mas eu encontrei dezenas de sapatos, e eles estavam velhos e podres. Havia também um fogão de acampamento, uma velha lata de propano, lixo de comida e uma panela velha. A parte que realmente me assustou, porém, foram todos os sapatos, todos os tipos deles. Sapatos bonitos, sapatinhos, tênis de corrida femininos, sapatos de bebê, e todos em diferentes idades em estado de decomposição. Eu estava apavorado, mas continuei andando. Cheguei a um aterro de mais ou menos 35 metros, que escalei e encontrei uma área residencial acima dele. Havia uma cerca grossa sem portão e uma casa bem grande de madeira. Eu finalmente decidi ir embora, mas quando me virei para sair dali, escutei um grito vindo de dentro daquela casa. Era um grito de mulher. Então eu me aproximei e fui encostado pela parede do lado de fora da casa, até alcançar a janela e tentar ver o que estava acontecendo. E quando cheguei até a janela e espiei pelo canto inferior, e o que eu vi me deixou com calafrios até hoje quando eu lembro. Ali na sala havia uma mesa de 6 lugares, e em uma das cadeiras estava uma moça loira, e ela estava amarrada e machucada, assim como um cara que estava ao seu lado, nas mesmas condições que ela. E rente a eles, havia uma velha esquisita que servia o almoço, e um velho que segurava uma arma, e um cara monstruoso com a cara deformada,
que deveria ter no mínimo 2,20 m de altura. Ele usava um tipo de macacão marrom e todos estavam sentados enquanto o velho fazia uma oração, quando a mulher loira interrompeu a oração com um grito. Então o velho se levantou e a esbofeteou. A moça e o cara que estava ao seu lado começaram a chorar e suplicarem por suas vidas. Bem, eu queria fazer alguma coisa, mas eu era apenas uma criança. O meu maior medo era de ser pego também, e tudo que eu consegui fazer foi ficar ali parado, em pânico, presenciando aquela cena. O velho falava sobre um tipo de caçada que ocorreria naquela noite e que ele soltaria a moça e o cara e dariam a eles 5 minutos para eles correrem e se esconderem. E esse era o tempo suficiente para o grandão, filho deles, se transformar na lua cheia e caçar os dois pela floresta. Porém, se eles conseguissem chegarem na estrada nesse tempo, a vida de ambos seria poupada. Óbvio que o velho disse isso só para dar esperança aos dois, pois primeiro, era impossível chegar na estrada com apenas 5 minutos, e segundo, eles nunca deixariam eles escaparem para depois eles voltarem mais tarde com a polícia. Eu estava super assustado, e a moça, como estava de frente para mim, ela conseguiu me ver e começou a fazer sinais com os olhos, tipo como se falasse para mim correr dali e buscar ajuda. O velho percebeu e logo olhou na minha direção. Eu me abaixei, mas todos fizeram silêncio, então eu presumi que ele me viu. Bem, eu não me importei com mais nada. Eu corri dali com toda a minha energia e corri como se não houvesse amanhã. E enquanto eu corria, eu percebia algumas armadilhas no chão da estrada que ficava próximo à casa deles. Elas estavam camufladas nas folhas, mas posso jurar que eram daquelas armadilhas de urso que você põe o pé dentro e os grilhões se fecham. Por muita sorte, eu não pisei nelas e consegui sair da floresta. Eu contei tudo para minha mãe, para os meus avós e também contei para os meus tios. Os meus 2 tios pegaram as suas armas e foram no local que eu indiquei na floresta. Eles acharam a casa, porém, a moça e o cara estavam mortos, ambos baleados na cabeça. E quanto aos velhos e o filho monstro, não havia nem sinal deles. A polícia foi acionada em seguida, e dali se iniciou uma longa investigação de pessoas desaparecidas naquele local. Foram encontrados várias ossadas de pessoas desaparecidas, e também os pertences das vítimas naquela casa. Mas quanto ao trio, eles simplesmente desapareceram. Esse crime abalou a nossa vizinhança, pois tudo aconteceu bem debaixo do nariz de todos, e ninguém nunca suspeitou de nada. A minha família decidiu por continuar ali, afinal não tínhamos outro canto para ir. A fazenda era tudo o que tínhamos. 4 anos se passaram, e isso já era meados de 2019. Eu esqueci daquela tragédia e já havia voltado para morar com meu pai em New Hampshire, nos Estados Unidos. Acontece que o meu pai também mora em uma área de florestas onde tem muitos pinheiros. Afinal, essa área fica bem próxima às montanhas do Apalache. Um final de tarde, eu estava dando um passeio de bicicleta pela área
e foi quando eu vi um alce ou um veado. Bem, os alces são muito, mas muito raros aqui embaixo. E nesse dia eu estava na bicicleta e o meu cachorro me perseguindo. Eram quase 19 horas e as luzes das ruas estavam acesas. Eu cheguei perto de uma curva e entrei na trilha dessa floresta de pinheiros e carvalhos e pensei ter visto algo e congelei de terror. Parecia um cervo em pé e tinha uma barriga branca e gorda e pelos marrons nas costas. Ele estava olhando diretamente para mim e eu certamente vi a sua barriga, mas quando olhei para o seu rosto, eu não consegui distinguir o seu rosto. Eu tenho uma boa visão e deveria ter sido capaz de vê-lo, mas era como se a minha visão central tivesse sido subitamente alterada para a periférica e simplesmente se misturou com a floresta. O meu cachorro estava eufórico, mas ele não se aproximava da coisa. Eu podia ver o corpo e não a cabeça. Então, ele caiu no chão, ficou de quatro, virou e correu na direção de uma cerca. Pois do outro lado da cerca há uma enorme fazenda. A floresta em que eu estava é apenas o fundo das casas da vizinhança. E o meu cachorro é um cão de caça que normalmente persegue qualquer cervo. Mas ele não perseguiu aquela coisa. Eu podia ouvi-lo fugir e o meu cachorro apenas olhava para ele enquanto ele fugia. Nesse dia, tudo que eu tinha passado lá no Brasil me veio à tona. Então, eu saí da trilha da floresta o mais rápido possível e até hoje eu evito entrar em florestas. E quanto ao que aconteceu no Brasil, eu acredito que aquele cara gigante era um lobisomem e que os velhos sequestravam gente para roubarem os seus pertences e no final as vítimas serviam de comida para o filho que se transformava em lobisomem e então saía à caça das vítimas. Porém, naquele dia que o velho me viu bisbilhotar, ele certamente saberia que eu voltaria com a polícia. Então, ele eliminou as duas vítimas e se mandou daquele lugar com a família. Bem, Fael, este é o meu relato. E que isso sirva de exemplo e alerta para todos aqueles que gostam de se aventurarem em locais desconhecidos. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Mara, tenho 52 anos e na época deste fato eu morava em São Bartolomeu, em Minas Gerais. E o que vou contar é a pura verdade e aconteceu comigo nos anos 90 e 2000. E jamais consegui explicações sobre o acontecido e nem consegui entender o que realmente aconteceu. Nessa época, eu era recém-casada, sendo que o meu marido trabalhava em uma empresa um tanto distante e chegava em casa bem tarde da noite. Nós morávamos em um sítio, em um bairro um tanto afastado, sendo que eu ficava sozinha em casa até altas horas da noite, aguardando o meu marido chegar do trabalho. E devido ao horário e ao local que morávamos, e tendo muita mata em volta, eu ficava preocupada e só ficava tranquila quando ele chegava em casa. E nessa época, eu tinha uma cadela pastor alemão chamado Pantera. E certa noite, exatamente às 23h55, eu ansiosa para que o meu marido chegasse,
eu resolvi esperar ele no portão do sítio. A rua estava deserta e escura, iluminada apenas pela luz da lua, e só passavam alguns carros na rodovia que ficava distante, e eu continuei lá sozinha, olhando na direção em que o meu marido chegava. O bairro em si já era bem deserto por não possuir tantas casas, e eu ali no portão sozinha esperando meu marido chegar. Ficava acompanhando as horas no relógio, e quando notei, era pontualmente meia-noite. E nesse exato momento, de forma repentina, eu começo a ouvir um som como se fosse a voz dele me chamando ao longe. Eu fiquei procurando de onde vinha aquela voz, tendo em vista que onde morávamos era uma área cercada de bosques e também a floresta do Uaimí. Então, quando eu olho na direção do som, que era uma encruzilhada perto de um bosque que havia nas proximidades, eu vi algo muito estranho. Era uma forma parecida com um ser humano, mas com uma cor acinzentada e um longo focinho. Aquilo não era um lobisomem, pois o seu corpo era literalmente de um homem magro e estava nu, era de cor cinza, mas a sua cabeça era bem parecida com a cabeça de um porco, e parecia até mesmo uma pessoa usando máscara de porco. Aquilo pulava entre as árvores, parecendo se deslocar aleatoriamente com uma velocidade impressionante. Ele se deslocava para um ponto e parava, e depois ia em altíssima velocidade para outra árvore e parava novamente. Eu vi aquilo e fiquei horrorizada, eu gelei e nem sabia o que fazer. Então, em um impulso automático, eu entrei correndo em minha casa e fiquei quietinha dentro de casa com medo que aquilo me seguisse e derrubasse a porta. Fiquei ali tremendo até o meu marido chegar. Achei estranho que ele me chamou da porta de casa e só entrou quando eu disse para ele entrar, o avisando que o portão estava aberto. Aliás, morávamos em um lugar relativamente seguro. Ele deu um sorriso sarcástico e entrou em seguida. E quando ele entrou, eu percebi que ele estava estranho e a minha cachorra rosnava para ele. Então eu coloquei ela para fora de casa e contei o que havia acontecido. Ele disse que não viu nada lá fora quando entrou em casa. E no momento que ele falava isso, a sua voz parecia mudar. Então a luz começou a piscar, e quando olhei para o meu marido, ele foi se transformando naquela coisa, sim, na mesma criatura que eu havia visto lá fora. Eu não sei o que era aquilo e por que se passava pelo meu marido, mas foi horrível a sensação do medo. Eu me lembro dele rindo e mostrando longas presas, e em seguida eu desmaiei e tive uns flashes de memória da minha cachorra entrando em casa e confrontando aquilo. E depois eu só me lembro de acordar no chão da cozinha de casa. Em seguida, eu tive a notícia do falecimento do meu marido, e pelo laudo policial, ele foi morto na floresta, supostamente por uma onça, mas eu sabia que não era onça, pois todos os seus órgãos internos haviam sido arrancados, e animal nenhum faz isso. Eu sabia que ele havia sido morto por aquela criatura, e talvez aquilo matou primeiro, e depois tentou me matar também, mas só não conseguiu, porque Pantera conseguiu entrar em casa e confrontar aquela coisa. Eu fiquei morando ali sozinha no sítio, somente Pantera e eu. E todos os anos,
Nas noites de quaresma, aquela criatura aparecia me chamando da mata, imitando a voz do meu marido. Eu queria vingança. O meu marido era segurança e havia deixado 2 armas em casa, uma pistola automática e um rifle. Eu passei a treinar tiro na floresta e em toda a época de quaresma aquilo retornava. Os seus gritos, choros e lamentos imitando a voz do meu marido, e parecia se aproximar cada vez mais do sítio, até que na quaresma no ano de 2000 eu decidi sair para caçar a criatura e dar um fim em tudo aquilo. Eu estava caçando aquela coisa na floresta naquela noite. Era no início dos anos 2000 e a área em que eu estava caçando era dentro da floresta do YMI, e o meu ex-cunhado resolveu me ajudar na caçada para vingar a morte do seu irmão. Ele nunca duvidou de uma só palavra que eu disse. Então, entramos na mata, ele, Pantera e eu, e estávamos decididos a dar um fim naquela criatura. Durante muitos anos eu passei muitas temporadas explorando e caçando naquela floresta, e naquele dia que estávamos em busca da criatura, deveria ser por volta de 18 horas. A floresta estava um tanto quanto escura, e eu sabia que aquilo sempre dava as caras durante as noites de quaresma. Chegamos em uma parte da floresta que estava repleta de longas cavidades, declives acentuados e trilhos de difícil acesso. Nós dois decidimos fazer as nossas próprias armadilhas e caçar em terrenos separados. Muitas vezes eu mergulhava nas cavidades, enquanto ele vasculhava as linhas do cume, esperando conseguir alguma pista que levasse até a criatura. Nós dois carregávamos rádios de comunicação para manter uma ideia geral de onde estávamos, embora muitas vezes o terreno tornasse muito difícil uma boa localização. A floresta estava completamente silenciosa. Era como se os animais prevessem que algo de ruim estaria por ali a qualquer momento. O tempo estava frio, cinza e ventoso quando nos separamos para começar a nossa caçada. Pantera estava comigo. Então continuamos a caçada ao longo da noite. Acampei naquela noite na floresta e nem sinal da criatura. Então, no dia seguinte eu saí da floresta e fui almoçar no município de São Cristóvão. E ali na taberna eu encontrei alguns homens bebendo e comentando sobre a criatura, que ela foi avistada no vale, perto da cachoeira de São Bartolomeu. Então eu fui imediatamente até o local. Passei o dia ainda caçando este longo vale ao sul de uma pequena cidade no centro-norte de São Bartolomeu. E quando cheguei no vale, encontrei o meu cunhado no topo de um cume, no horário aproximadamente de 4 da tarde. Ele me disse que encontrou algumas pegadas estranhas que levavam até uma trilha e depois desapareciam. E fora isso, ele não encontrou mais nada. Então, seguimos a trilha e fomos de volta para a sua caminhonete. E depois de caçar o dia todo, encontrei uma antiga trilha de caça que parecia serpentear de volta até a linha do cume, em direção onde a minha intuição dizia que a coisa estaria esperando por mim. E depois de quase 1 hora, talvez por volta das 15h30, eu fiz o meu caminho até o topo do cume e, parando com frequência, vasculhando a encosta em busca daquela coisa que atormentava os meus sonhos. E ao longo da trilha,
eu encontrei várias munições de armas de fogo usadas há muito tempo. Parecia ter ocorrido um tiroteio ali de tantas cápsulas de munições que haviam pelo local. Achei estranho aquelas cápsulas de munições ali, considerando a inclinação da encosta, pois era uma saliência muito pequena, um pouco nivelada para que ali tivesse ocorrido um tiroteio. E talvez quem esteve ali poderia ter atirado em algo que estava ali em cima das rochas, e talvez eu poderia não ser a primeira pessoa a procurar por aquela coisa. E lá no cume, eu imaginei que sentaria e comeria o resto da minha comida embalada e ficaria quieta, esperando ter uma chance de ver a coisa. Todo o tempo parecia estranho, um tanto hostil, como se eu não devesse estar lá. Eu quase senti como se eu fosse uma intrusa proibida naquele local que parecia ser sagrado. Eu sentei-me por talvez 20 minutos e pensei que era hora de continuar a caminhada até onde estava o meu ex-cunhado. E enquanto eu me levantava, eu pendurei a minha mochila e me abaixei para colocar o meu rifle no ombro esquerdo. E quando me levantei, eu ouvi o meu nome ser chamado em voz alta. E realmente não soava como se tivesse atrás de mim, e sim em toda a minha cabeça e em toda a minha volta. Pantera rosnava e latia em todas as direções. E assim que eu ia me virar, o meu rifle caiu do meu ombro e eu senti a força e ouvi o som de algo batendo contra a madeira da coronha do rifle. E eu me agachei rapidamente para evitar que a minha arma batesse nas rochas aos meus pés. Eu a peguei em cima da hora e rapidamente eu me virei com a pistola empunhada procurando aquilo. Pantera havia corrido atrás de algo que se movimentava rapidamente entre as árvores. Eu peguei o rádio, tentei me comunicar com meu cunhado. A sua voz estava distante e o rádio chiava, mas mesmo com muito chiado, eu conseguia ouvi-lo dizendo que chegaria em 10 minutos até onde eu estava. Eu senti uma sensação de mal-estar no meu estômago revirando, calafrios por todo o meu corpo. Eu murmurei algumas ave-marias e subi até o topo do cume para ter uma visão melhor. Eu escutei Pantera brigando com algo, então eu me virei e vi um forte alvoroço ali embaixo. Apontei o farolete, que é um tipo de lanterna bem forte, e pude ver aquela criatura golpeando a minha cadela, mas ela também investia contra a coisa. Atirei com o rifle, chamando a atenção da criatura. E quando aquilo olhou para mim, eu atirei novamente bem cheio no meio dos seus peitos. A coisa se contorceu pelo impacto da bala, mas parece que não sofreu dano. Então, muito rapidamente, aquilo veio escalando o cume até onde eu estava. Aquela coisa era muito rápido e eu não teria tempo de recarregar o rifle a tempo. Então, eu descarreguei o pente da pistola naquela criatura, mas quando as balas atingiam aquela coisa, ele só parava de escalar. Aquilo parecia não se abalar. Eu fiquei sem munição, e aquela criatura continuava subindo pelas rochas até o cume onde eu estava. Então, eu peguei a minha faca de caça e esperei aquilo chegar ali em cima, mas isso não aconteceu. O meu cunhado chegou a tempo e acertou um tiro de rifle em cheio na criatura. A bala atingiu a sua cabeça, pois fez a coisa despencar lá de cima. Aquela fera se levantou
deu um grito horrendo na direção do meu cunhado, enquanto mesmo permanecia com o rifle firme e apontando para a criatura. Pantera estava machucada, mas ainda assim se levantou e partiu para cima da coisa novamente. Então, aquilo deu um salto descomunal para cima de uma árvore e depois saiu pulando de árvore em árvore até desaparecer. Eu desci do cume e fui até o meu cunhado e silenciosamente saímos da floresta até a sua caminhonete, na crescente escuridão da noite. Isso tem me incomodado há anos e desde então eu não voltei mais naquela floresta novamente. Aquela coisa é a prova de bala e eu não sei como derrotá-lo. E desde aquele dia eu passei a ter um contato mais íntimo com meu cunhado. Bem, eu já o achava muito bonito. E como meu marido, que era o seu irmão, estava morto, não tinha nada de errado em nos relacionarmos. E naquela mesma noite, tomamos um banho juntos ali no meu sítio e transamos loucamente. O meu cunhado, apesar de ser mais novo que o meu marido, ele era mais forte, mais robusto e mais avantajado nas partes íntimas. A minha cadela só teve pequenos ferimentos. Cuidamos dela e ela ficou bem. Decidimos vender o sítio e nos mudamos para Ouro Preto, que fica bem próximo da cidade onde eu morava. Eu me casei com meu ex-cunhado, agora marido, e hoje temos 3 filhos e sempre contamos essa história para eles. Do dia em que entramos na mata para enfrentar aquela criatura, alienígena ou não, eu só sei que aquilo era indestrutível. Boa noite. Estou sentada contemplando o quarto que fizemos para você. Foi um presente meu e do seu pai. Decoramos do jeito que você queria, e quando chegou seu aniversário de 10 anos, nós vimos a alegria estampada em seu rosto. Eu não tive um quarto como esse, e tampouco comemorei aniversário tão bem feito quanto o seu. A minha infância foi humilde, mas guardo muitas lembranças boas dessa época, como um dia em que ganhei um vestido feito pelas mãos da minha mãe, e quando acordei naquela manhã, foi a primeira coisa que eu vi. Ele era lindo, a sua cor era azul com laços brancos nas laterais, o babado dava um charme a mais naquele pedaço simples de pano. Eu usei por muito tempo, tanto que foi se desgastando até que não pudesse mais vesti-lo. Mas ainda guardo uns dos laços como uma recordação nostálgica daqueles tempos. Eu tinha acabado de fazer 12 anos e morávamos em um grande sítio no interior de Minas. Os meus pais prestavam serviços aos donos do casarão e papai tomava conta dos animais. E a minha mãe era responsável pelas tarefas do casarão principal. A rotina era puxada, mas estávamos felizes de termos a nossa casinha simples e confortável. Naquele tempo, eu era uma criança extrovertida, e quando não estava na escolinha feita pelo dono do sítio, para que os filhos de seus empregados estudassem, enquanto seus pais estavam trabalhando, eu ajudava a minha mãe no casarão, e era maravilhoso andar pela sala principal, e eu admirava cada cômodo e objeto que o dono trazia das cidades vizinhas. O casal não tinha filhos, e logo eles tinham um carinho por mim, e sempre me davam presentes em épocas festivas, nada caro.
porque não queriam constranger os meus pais, mas faziam questão de demonstrar o quanto eu era querida por eles. E o que eu mais gostava de fazer era caminhar naquelas terras sem fim, escutando causos, histórias dos moradores e trabalhadores da região. Eu viajava quando escutava as várias lendas contadas pelo tio Chico, um velho matuto que era encarregado de cuidar de uma das plantações do dono. E no finalzinho da tarde, eu fazia questão de estar lá, pronta para ouvir a história do dia. E ele me olhava com aquela cara carrancuda, como se estivesse zangado pela minha presença, mas sabia que eu não sairia sem antes me contar um dos seus causos. E várias dessas histórias eram engraçadas, e eu me divertia quando ele contava as travessuras que os seus filhos faziam, e quando já teve que se desculpar com o patrão pelas artes feitas por eles. Mas outras eram muito assustadoras, e eram exatamente essas as que mais me chamavam a atenção. Eu adorava escutar e imaginar cada cena que ele me descrevia quando contava. Muitas já me renderam pesadelos, e os meus pais pediram para ele parar de me contar esse tipo de história. E ele cumpriu por um tempo, até que eu o convencesse dia após dia que ele voltasse a contar. O tio Chico cedeu sob uma condição, que ele só me contaria uma das suas histórias assustadoras uma vez por mês, e eu tive que aceitar. Afinal, uma vez por mês era melhor que nada, e valia a pena esperar todos esses dias. E uma que eu me recordo e faço questão de não esquecer, se tratava da lenda da Cuca. E ele dizia que não era lenda, e sim real. Ainda guardo as suas palavras quando me contou o que aconteceu com o Pedrinho, filho do seu compadre que desapareceu e não se sabe como. O menino falava mais que a boca, fingia dormir para sair de noite e subir nos pomares dos vizinhos. Era arteiro que só vendo. E mesmo os pais e o pessoal dizendo que não podia se comportar assim, ele não ligava. Até que numa dessas noites, ele saiu escondido dos pais. E aquela foi a última vez que o moleque sumiu. Nós fizemos uma busca por dias, mas nem rastro encontramos. Os pais ficaram desolados e diziam que o filho foi embora por causa deles. Mas não foi por conta disso não. Enquanto vasculhava a região, uma menina se aproximou de mim, dizendo que viu Pedrinho naquela noite. Ela viu tudo da janela de casa. Ele estava em cima de uma árvore pegando os frutos, quando a menina foi ajudar a mãe e depois voltou para a janela. Ela viu uma silhueta puxando um saco pelo caminho, ali onde Pedrinho estava. Não tinha certeza, mas parecia uma velha carcunda. Era tarde, a lua se escondia e não dava para ver mais que isso. E a menina pensou que Pedrinho foi embora. Então ela foi se deitar. Mas no outro dia ficou sabendo do seu sumiço e resolveu me contar. Eu não disse nada para os pais e decidi ir atrás da velha corcunda, andando com um saco por aí, e não encontrei nada. Mas também não contei para os pais, pois era melhor eles acharem que o menino foi-se embora, do que saber que alguém roubou o menino, sabe-se lá para quê. Mas eu tenho para mim que isso foi coisa da Cuca. Ela levou o Pedrinho para nunca mais ser encontrado. Eu já cansei de avisar para ele mudar daquele jeito, mas não adiantou. O menino só tinha 11 anos. Ele só era um ano mais novo do que eu. Sumiu, foi levado pela Cuca, como disse o tio Chico,
Ele tinha ficado com um semblante triste depois do que me contou. Era o seu afilhado e ele não podia ajudá-lo. Eu o abracei e disse que talvez ele tivesse ido embora por sua conta e que podia até estar melhor que a gente. O tio Chico sorriu e me agradeceu. Ele me acompanhou até em casa e antes de nos despedirmos, ele me disse algo que eu não esquecerei. O que te contei foi verdade. A Cuca levou meu afilhado. Ele era assim, igual você. Falava muito, passeava sem rumo pelo campo. Toma cuidado, fia. Eu não quero que aconteça o mesmo com você. Eu o abracei mais uma vez e disse que não precisava se preocupar. A Cuca tinha que ser mais ágil para conseguir me pegar. O tio Chico foi embora e eu entrei eufórica pela casa, contando toda a história para os meus pais. Eles já tinham conhecimento do ocorrido e só não sabiam da parte da Cuca. Disseram que era imaginação do tio Chico e que ele já era de idade e contava essas histórias para me impressionar. E se essa era a sua intenção, então ele conseguiu. Eu mal poderia esperar que o sol nascesse e eu pudesse contar essa história para os meus amigos lá da escolinha. Eles adorariam e sempre gostavam das que eu contava antes. E com essa não seria diferente. Já tinha dado a hora para nos recolhermos. O dia seguinte seria puxado e o dono do sítio realizaria uma reunião em sua casa. E a mulher dele e a minha mãe teriam muito trabalho para organizar tudo. O papai viajava para realizar alguns acertos de compra de animais e eu, depois da aula, passaria no casarão para ajudar a minha mãe. Aquela noite estava abafada. O clima seco e quente da região trazia um certo incômodo. Eu fiquei ali me revirando na cama, e não era só por isso que eu estava inquieta. A história do desaparecimento do Pedrinho não saía da minha cabeça. Será mesmo que se sucedeu tudo aquilo? A Cuca teria levado o Pedrinho? Eu estava extasiada e não conseguia pegar no sono. Foi então que eu tive a pior das ideias. Resolvi pular a janela e caminhar um pouco, até que me sentisse cansada o suficiente para voltar para a cama. Eu fiz de forma silenciosa, não queria fazer barulho, pois a minha mãe tinha um sono leve e qualquer ruído, por menor que fosse, ela levantaria para averiguar. Tomando bastante cuidado, eu pulei de forma cautelosa, fiquei parada, olhando a porta por alguns instantes. Eu tinha conseguido. Caminhei lentamente até sentir a terra sob os meus pés e, por fim, apreciei aquele céu limpo e estrelado, e a luz da lua iluminava a região e a brisa refrescava, tornando o calor mais suportável. Tudo estava perfeito, mas se tem algo que eu aprendi naquela noite é que nem tudo é perfeito. Tem que acontecer algo que contrariasse isso. E quando me cansei de dar voltas no sítio, eu decidi ir um pouco além. Decidi ir até o lago, que ficava um pouco mais distante, pois aquela noite estava muito agradável. Eu caminhei cantarolando uma das várias canções que mamãe cantava para mim, mas o que eu não havia notado naquele momento era que eu estava sendo seguida. E no momento em que eu andava, eu senti a brisa no meu rosto e tive a impressão que algo andava atrás de mim. Eu continuei cantarolando e espiei, mas tudo que via eram sombras das árvores ao redor de onde estava.
Não me preocupei até ouvir o barulho de um galho se quebrando e foi bem próximo de mim. Parei subitamente de cantar e fiquei parada. Tentava ouvir mais alguma coisa. Pensei em olhar para trás, mas tive medo de ver algo ou alguém pronto para me agarrar. Foram os 2 minutos mais longos da minha vida. Em silêncio, eu voltei a caminhar lentamente, sempre com os ouvidos atentos. E se eu ouvisse mais alguma coisa, eu correria como o vento sem pestanejar. Isso foi o que eu pensei que faria, mas não aconteceu. A brisa que antes me refrescava se tornara um vento forte e frio. Estranhei essa mudança brusca de temperatura, mas ainda estava assustada com o barulho de antes. Resolvi deixar o lago para outro dia. A minha intenção era refrescar-me do calor, mas com a estranha mudança de clima eu perdi a vontade. Temi a volta do caminho para casa, pois eu conhecia aquela região como a palma da minha mão e não existiam atalhos. Teria que seguir o mesmo caminho de antes, e assim eu fiz. Com os braços em volta, tentando me proteger do frio, eu caminhei em passos largos, mas sempre atenta a tudo em minha volta. Queria chegar em casa e deitar em minha cama, enrolar-me e sentir a proteção da minha casa. Mas para isso, eu teria que passar naquele exato lugar onde ouvi o barulho. Temo por alguns instantes, mas depois pensei que tivesse sido o gato ou algum animal que tivesse quebrado o galho, que era bobagem da minha cabeça imaginar que seria algo mais monstruoso do que isso. Eu tinha 12 anos, era mocinha e não tinha do que ter medo. Eu errei ao pensar assim, e se pudesse, voltaria atrás. Quando me aproximei da árvore que supus ouvir o barulho, eu parei de imediato e tinha que averiguar mais de perto. Eu tinha que tirar essa dúvida, mas tudo que vi foram sombras. Tentei olhar mais de perto, mas não encontrei nada demais, e nem mesmo pedaço de galho quebrado. Talvez tivesse sido a minha imaginação, foi o que pensei. Estava impressionada com a história da Cuca. Sorri comigo mesma por me assustar com nada, e aquele sorriso durou pouco tempo. Quando ergui os olhos, o que vi foi algo inexplicável. Estava a 2 metros de distância, escondida entre as sombras de outra árvore. Forcei as vistas, tentando descobrir o que seria, mas não foi necessário. A velha tinha cabelos brancos desgrenhados, o corpo magro e manchado revelava uma corcunda disforme. A pele enrugada fazia da sua aparência a mais assustadora que eu já tinha presenciado. As vestimentas estavam aos farrapos e trazia um grande saco vazio na mão direita. Eu fiquei olhando para aquela figura assustadora, imaginando o que seria. Não consegui falar de imediato, pois estava tremendo. Não por causa do frio, mas por achar que aquela velha fosse quem eu achava que era. Ela se aproximou de mim e foi de encontro à luz da lua, e era ainda mais horripilante do que posso descrever. Eu queria dizer alguma coisa, gritar, correr, mas não consegui. Estava paralisada e não sei dizer se por medo ou por encanto, mas não conseguia me mover. A velha se aproximou o suficiente para dizer algo em meu ouvido e ela disse isso. Minha criança, devia ter ouvido o velho Chico. Agora
você me pertence. Senti um calafrio quando ouvi aquilo. A voz rouca, macabra daquela velha foi algo perturbador. Finalmente rompi o silêncio e perguntei: "O que a senhora quer comigo?" O que eu quero? Ela respondeu, olhando diretamente para mim. Eu quero você. Eu quis chorar, quis questionar, mas não fiz. Pude sentir a mão fria e enrugada tocar o meu braço, e o desconforto foi tamanho que eu recuei um passo, mas continuei ali parada. Encarei a velha por um momento, mas ela não se intimidava. Pelo contrário, a sua presença firme foi o que me fez ficar ali. Eu já estava de olho em você, menina. Há muito esperava o momento apropriado. O seu destino foi traçado quando pulou aquela janela. Eu, em um misto de medo e curiosidade, perguntei sobre Pedrinho, se ela tinha levado ele, e a resposta veio de imediato. Pedrinho foi apenas um de muitos. Criança tola, você não sabe o quanto me enriquece, me alimenta com seus deslizes. E hoje você faz parte disso. Pagará por aquilo que não acreditou. Se juntará àqueles que ousaram me desafiar. Naquele momento, eu entendi o que ela quis dizer, e apenas queria que fosse um sonho ruim, e que a minha mãe viesse me acordar, e eu pudesse pedir perdão por tudo que fiz, e consertar os meus erros. Mas não aconteceu. A velha tinha um olhar frio, e o seu rosto mudara de expressão bruscamente, e eu pude sentir o ódio vindo dela, e mais uma vez ela tocou em mim, e me segurava com força o suficiente para eu não fugir. Os meus braços doíam, tentei lutar, mas a sua força era surreal. Estava claro o que aconteceria, e à medida que eu me movia, ela me apertava ainda mais. Cheguei a ficar de joelhos, e foi nessa hora que ela largou um dos meus braços, e eu vi a escuridão tomar conta. A velha quis me colocar naquele saco imundo, e por Deus, eu tentei gritar, lutei, mas os sons eram abafados por aquele pano, e eu senti as suas unhas me arranharem. O ar foi se esvaindo, e eu estava prestes a me entregar. Até que ouvi um som de salvação. Parecia um tiro disparado para o alto, acompanhado de um trote de cavalo. Aquilo estava se aproximando, e a velha puxou o saco de volta, e eu pude respirar com alívio. Agora, a sua expressão era de preocupação. Eu sabia que não tinha como ela me levar dali, e quem quer que fosse naquele cavalo estava chegando mais perto. A velha não havia largado meu braço. Ela aproximou o seu rosto junto ao meu e me deu um aviso que eu jamais esquecerei. Não pense que viverá longe de mim, menina. Tão certo quanto o dia e a noite, você pagará a dívida que deixou pendente comigo. Guarde minhas palavras, e quando menos esperar, irá comprovar meu aviso, de forma mais dolorosa que possa imaginar. Por fim, me soltou e voltou a se esconder dentre as sombras. Eu senti um alívio temporário, e ela havia ido embora e eu estava lá. Eu vi o meu salvador chegar mais perto. Era um rosto conhecido. Estava segurando uma espingarda. Eu consegui me reerguer e fui ao seu encontro.
e o abracei com todas as minhas forças. As lágrimas, não mais contidas, rolavam em meu rosto e eu senti-me protegida. O tio Chico me salvou daquele monstro. E voltando para casa, ele me contou que também estava sem sono e resolveu cuidar da plantação de café. E quando terminou, sentiu o vento mudar bruscamente e ele sabia que não era bom sinal e decidiu sair a cavalo para averiguar. E por sorte, estava próximo de onde eu estava e viu que algo estava errado. Observou duas pessoas ao relento. Uma delas era velha e corcunda, e logo tinha encontrado a velha que levou seu afilhado. Correu o quanto pôde, mas já era tarde. Ela havia ido embora, e ele queria vasculhar a região, mas viu o meu estado. Eu não queria ficar sozinha. Disse que estava feliz por ter me encontrado, e não sabia se poderia suportar uma perda como aquela mais uma vez. E quando chegamos, prometemos que nunca contaríamos o que aconteceu naquela noite, pois ninguém acreditaria. Nos viriam como loucos. Então, eu tive que inventar uma história para os meus pais, para explicar as marcas e arranhões. Os dias foram passando e eu não havia esquecido aquela noite, e foi difícil retomar à vida normal. O tio Chico me amparava e foi isso que mais me deu forças. Até então, eu não vi mais aquela velha, ou fiquei sabendo de algum caso de criança desaparecida. Os anos se passaram e tio Chico faleceu de morte natural, e foi o dia mais triste da minha vida, mas guardo um imenso carinho por ele e por toda a sua dedicação comigo. Os donos do sítio decidiram mudar de país e decidiram me dar um último presente. Me deram um sítio para que eu pudesse conduzir a minha vida confortavelmente. Eu não quis aceitar, mas eles foram muito insistentes. Não tive escolha, senão agradecer pelo gesto generoso, pois os meus pais não eram mais jovens. Estavam cansados, e esse foi o motivo principal de ter aceitado. Eu tive que estudar em outra cidade para aprender a administrar tudo aquilo, e foi nessa época que eu conheci o seu pai. Nos apaixonamos e você foi o nosso tesouro, a princesa da casa, e assim como eu, você teve a oportunidade de crescer nesse sítio, fazer amigos e estudar na escola que estudei. E tudo ocorrera bem até aquele dia. Estava perfeito demais. Eu tinha me esquecido do que havia acontecido anos atrás. E 2 dias depois de comemorarmos o seu aniversário, eu lhe contei uma história antes de dormir. Então, deixei o seu quarto, pensando que estava protegida. Mas algo dentro de mim dizia que algo ruim estava para acontecer. Eu comentei com seu pai e ele me acalmou por alguns minutos, tempo suficiente para que eu pegasse no sono. E quando amanheceu, eu fui no seu quarto para acordá-la. E qual foi o susto quando eu vi que não estava em sua cama. Eu procurei em todos os quartos e em todos os cômodos da casa. Entrei em desespero, e eu e o seu pai perguntamos aos empregados se alguém tinha te visto, mas as respostas eram negativas. Chamamos a polícia e buscas foram feitas, mas nada de te encontrar. Eu ia todos os dias na mata para te procurar, e em um momento, quando parei em uma árvore para descansar, eu vi um garotinho vindo ao meu encontro. Era o Lucas, um dos seus melhores amigos. Ele se abaixou e disse que sentia muito pelo seu desaparecimento, e disse que tinha algo para me contar.
Ele falou que na noite que antecedera o seu desaparecimento, ele viu pela janela algo incomum. Estava um pouco longe, mas ele pôde ver uma velha corcunda puxando um saco e desaparecendo entre as sombras. O Lucas se assustou ao ver aquilo e imediatamente fechou a janela e não tinha comentado com ninguém, mas ele sentiu que tinha que me contar. E antes de ir embora, ele disse que rezava para que você fosse encontrada, e eu nada respondi. Estava completamente fora de mim. Aquilo foi um choque e eu não queria acreditar, mas sabia o que tinha acontecido. Ela voltou, a Cuca. Voltou para cumprir o que havia prometido anos atrás. Eu nunca irei me perdoar por deixar que você pagasse por um erro meu. Eu queria que o tio Chico estivesse lá para te proteger, assim como ele me protegeu. E se eu pudesse, eu voltaria atrás para deixar que ela me levasse, para não sentir essa dor horrível que levo até o dia da minha morte. Boa noite.